Olá, pessoal. Dando continuidade à ementa da nossa disciplina de fisioterapia na saúde da criança e do adolescente, hoje vamos discutir sobre a síndrome de Down. Esse tema é bastante pertinente. No dia 21 de março, a gente comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down. E é interessante que a gente discuta esse assunto porque a fisioterapia acaba interferindo muito nesse processo. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome. Vou enviar para vocês, através das monitoras, 2 artigos muito interessantes sobre essa síndrome, para que a gente entenda não só os aspectos fenotípicos, as características clínicas, mas como também a família se vê ou vê a criança diante dessa situação. Então, os aspectos que interferem na dinâmica familiar também precisam ser discutidos, tá bom? Então, a síndrome de Down, ou trissomia do 21, é a cromossomopatia mais comum em seres humanos, caracterizada por uma carga genética extra no cromossomo 21, desde o desenvolvimento intrauterino. É importante que a gente entenda que é uma trissomia muito discutida, de fato a mais comum, e que pode acontecer de diversas formas. Nem sempre é um terceiro par cromossômico. Essa síndrome de Down também pode se caracterizar como uma translocação ou um mosaicismo, em que, na realidade, existe uma autossomia do cromossomo 14 com 21, que é o mais comum, mas isso é só 5% dos casos. Na maior parte dos casos, o que nós temos é uma trissomia do 21. E aí a gente entra nas características fenotípicas dessa síndrome, né? A característica que a gente mais percebe é a hipotonia. De fato, existe uma hipotonia global. Lógico que, como já discutimos em sala, essa hipotonia ela vai depender muito também da genética. Existe uma hipotonia que é característica da própria síndrome, mas existe a hipotonia também que vem com a carga genética de família, hereditariedade. Então, algumas crianças com síndrome de Down serão mais hipotônicas do que outras. E isso também vai depender de uma série de questões que vamos discutir mais adiante. Eles têm como características também fenotípicas uma hipermobilidade ligamentar, uma prega simiesca, que é um termo que está caindo em desuso, que é o mesmo que prega palmar única. Costumamos dizer que uma prega palmar única, as pessoas que não têm síndrome de Down geralmente têm 3 pregas palmares. Palato em ogiva, que também acaba dificultando muito a fala dessa criança. O palato ogival, que a gente fala, né? Olhos oblíquos, língua grande, além da língua ser grande, ela é hipotônica, então acaba que a fala ela vai ser muito impactada. Temos outras características também, né? Geralmente eles têm o pescoço curto, uma braquicefalia, que é um diâmetro occipital, fronto-occipital menor. Enfim, são muitas características que precisam ser discutidas, essas aqui são as principais. E o que acontece, não é, com essa criança com síndrome de Down e como essa família reage diante desse processo? Como tudo que já discutimos em sala, falamos sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, falamos sobre a relação da criança e o fisioterapeuta, da criança e o ambiente, discutimos em sala o quanto que o ambiente é importante no desenvolvimento desse paciente. Isso é importante que a gente frise. A questão aí não é a síndrome, é a criança com a síndrome em um contexto familiar. E isso a gente vai discutir diversas vezes, não é? E esse contexto familiar, e essa criança, o que é que acontece com ela? Então, temos um ambiente, e esse ambiente ele pode ser ou não acolhedor, vai depender muito da dinâmica familiar. Esse acolhimento acaba, como consequência, proporcionando uma atenção para essa criança. E aí a gente tem a questão do cuidado. Não quero entrar muito nesse assunto, mas o que é o cuidado? O cuidado, ele é de diversas formas para muitas pessoas. Mas, de qualquer forma, o ideal é que toda criança com síndrome de Down ela seja estimulada. Tanto dentro de casa, no ambiente familiar, como a estimulação como a fisioterapia, terapia ocupacional, fono, acompanhamento com o neuropediatra, com o pediatra. E aí isso tudo vai impactar no desenvolvimento dessa criança, claro. Então, o ambiente ele vem como uma fonte principal para o desenvolvimento desse paciente, acaba sendo um ciclo que se fecha.
A criança com síndrome de Down, ela vai precisar de um cuidado especial, de uma atenção diferenciada, lógico, óbvio. São crianças em que na fisioterapia, como tem uma característica como a hipotonia, elas não se desenvolverão da mesma forma que as crianças que não têm síndrome de Down, porém irão se desenvolver, que é isso que é importante que a gente entenda. A criança com Down, ela vai ter características no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, por exemplo, no desenvolvimento típico, uma criança com 3 meses, ela já segura a cabeça. O Down vai levar mais ou menos 7 meses para que isso aconteça. Isso está dentro do que é esperado por uma criança com síndrome de Down, é necessário que a gente entenda isso. Ficar sentado, sem síndrome, de 5 a 7 meses, uma criança com Down, 10 meses. Rolar sozinho, sem síndrome, 5 meses. Com a síndrome, 8 a 9 meses. Lembrando que com a síndrome de Down, que faz fisioterapia. Porque se essa criança não tiver intervenção precoce, claro que provavelmente ela não atinge o marco nessa idade que está descrita aqui. Começa a engatinhar uma criança sem síndrome com 6 a 9, o Down fazendo físio com mais ou menos 11 meses. E aí vamos lá, né? Ficar de pé de 13 a 15 meses, enquanto que uma criança sem síndrome até 1 ano já fica de pé. Enfim, o andar, né? Na escala típica, até 15 meses, uma criança sem síndrome. E a criança com Down pode levar até mais de 2 anos para andar. E a linguagem, que já é uma questão a ser discutida, muito associada à fono, né? A fonoaudiologia. Uma criança sem síndrome junta 2 palavras numa frase só, em uma frase só aos 2 anos, enquanto que o Down, uma criança com Down, por volta dos 3 anos de idade. Então é importante que a gente entenda que existem essas diferenças que são esperadas. E a fisioterapia vai trabalhar dentro desse quadro. A criança hipotônica, independente de ser Down ou não, a hipotonia é uma característica clínica, a gente precisa associar isso à fisioterapia, ela sempre vai demorar mais de atingir o marco do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente vai trabalhar dentro do que é esperado. Claro que vão ter crianças com Down que talvez segurem essa cabeça antes dos 7 meses e vai ter aquela que provavelmente, mesmo fazendo físio, só segure após os 7 meses. Cada criança tem seu tempo, já discutimos isso, é importante que isso seja considerado quando a gente vai trabalhar com a fisioterapia. O importante é o ganho de cada dia, uma meta que se traça e que pode ser atingida. Como discutimos em sala, eu vou reiterar aqui, vocês precisam estudar sobre desenvolvimento neuropsicomotor típico, o que é esperado em uma criança, tipicamente, e quando ela não está dentro do que se espera, o que pode ser feito. Lembre que temos que estudar reflexos, temos que estudar desenvolvimento, temos que entender de biomecânica para que a gente consiga traçar um plano terapêutico e consiga intervir de uma forma mais adequada nesse paciente com síndrome de Down. A fisioterapia ela é essencial. E quanto mais cedo ela começa, melhor. Não importa se a criança tem 1 mês, 2 meses. O importante é que comece o mais cedo possível. Sabemos que por uma questão de políticas públicas, as questões da fisioterapia gratuitamente são muito mais difíceis, mas precisamos dar uma atenção mais específica para essas crianças. E aqui eu deixo para vocês um recado: o amor não conta cromossomos. Vamos lembrar que dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Precisamos nos conscientizar. São pessoas como nós, necessitando às vezes de um olhar mais diferenciado por questões de limitações inerentes à síndrome, mas que podem fazer tudo. Estudam, trabalham, tem que fazer físico, tem que fazer, se puder fazer também terapia ocupacional, e vai ter aquele momento que vamos ter que dar alta para que essa criança possa fazer uma atividade física. Não necessariamente uma fisioterapia, precisamos estar com esse olhar atento. Muito obrigada. Estudem o material complementar. Um abraço.